Bom, vamos lá, as falas do nosso ídolo maior, né, do nosso Deus da nação rubro-negra, Zico, né, que falou sobre o Vitor Pereira, ele que deu uma entrevista à TNT Esporte e deu mais uma cornetada. Lembrando que no aniversário dele lá, quando ele pegou o microfone para saudar ali os convidados, ele manda ali ele diz que não foi uma corneta, mas não deixa de ser, que ele fala, ó, né, do pai dele que era português, ele fala que o pai dele foi o primeiro português a dar certo no Brasil, o segundo foi Jorge Jesus, e agora todo mundo acha que qualquer português pode dar certo. Criou uma clara crítica, né, não só ao Vitor Pereira, mas à direção do Flamengo também, que entra nessa questão de escolher o treinador por conta da nacionalidade, bastando que o cara seja português, como se isso fosse uma garantia de dar certo, né? E ele, nessa entrevista, ele traz aqui uma reflexão importante que, né, acho que todos já fizeram. E o Galo, né, o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, fala o seguinte, abrindo aspas para ele aqui: você ganha 2 títulos importantes que ninguém esperava. E o mais surpreendente é que você valorizou o treinador que perdeu as 2 competições para ele. Vitor Pereira foi eliminado com o Corinthians para o Flamengo na Libertadores e depois perdeu a final da Copa do Brasil. Nada contra a pessoa do Vitor Pereira, pelo amor de Deus, não o conheço, nunca falei com ele. Mas o Flamengo premiou quem tinha perdido e desvalorizou quem tinha ganhado. Assim, gente, o Zico foi extremamente didático e eu concordo com ele, porque eu fico vendo as críticas que fazem ao Dorival, mas assim, mas o time chegou jogando mal. Assim, gente, os jogos do Flamengo na Libertadores contra o Corinthians, jogo lá, o Flamengo venceu. E aqui, almanaque. Em nenhum momento o Flamengo foi ameaçado de perder a vaga. Acho que foi nas quartas, né? Foi nas quartas de final, acho. O Flamengo foi ameaçado de perder, ou semifinal, não lembro agora. Mas o Flamengo foi ameaçado do Corinthians de perder a vaga ali na Libertadores. Em nenhum momento. Jogou muito, inclusive, acho que no jogo de ida lá no Itaquerão, jogou muito mais do que no jogo de volta. E, cara, nó tático no Vitor Pereira. Ponto. Aí você tem a final da Copa do Brasil. O Flamengo não faz 2 grandes apresentações, mas vamos lá. Mesmo com um time mal, vamos dizer assim, o Dorival venceu o Vitor Pereira, cara. E aí as pessoas, para defenderem o Vitor Pereira, querem diminuir o trabalho do Dorival. E aí o Dorival chegou aqui, ó, não precisou de adaptação, de não sei o quê, de tem que esperar, de implementar. Tudo que agora justificam, dizendo para não pode demitir, que o Flamengo tem que esperar o Vitor Pereira, o cara precisa de tempo. O Dorival chegou aqui com 2 semanas, o Dorival estava eliminando o Atlético Mineiro. Um jogaço de bola no Maracanã. Jogaço de bola no Maracanã. Entendeu? Não precisou de nada dessa questão de grife, de teoria, de tempo, né, para trabalhar. Não fez mudanças drásticas, né? Não fez mudanças drásticas no elenco, não fez mudanças drásticas, tá? E vamos combinar. O Paulo Souza recebe terra arrasada do Renato Gaúcho. Tenta ajeitar o time jogando com 3 zagueiros, um esquema muito parecido com o do Vitor Pereira. E o Dorival vem e muda isso. Muda isso, simplicidade. Sabe? E hoje as pessoas, para defenderem o Vitor Pereira, diminuem o Dorival. Coisa que eu não consigo entender. Você quer defender o Vitor Pereira? Show de bola. Você vai usar seus argumentos, mas não coloca o Dorival. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. No mesmo ano. Isso é muito grande para a história do Flamengo. Muito grande. Entendeu? E o que o Zico fala é óbvio. Ele falou uma obviedade, né? Você tira o Dorival e fala, esse cara aqui não serve para renovar, técnico campeão. E aí você traz o cara que perdeu para esse técnico campeão, né? O Flamengo tinha atingido um teto com o Dorival e estava numa decrescente. Cara, assim, a gente pode aqui, questões subjetivas, a gente pode colocar várias. Tem questão física também aí, que você pode colocar em questão, né? A própria temporada do Flamengo, o Flamengo chegou em todas as finais possíveis em 2022, todas as finais, ou seja, fez todos os jogos possíveis da temporada. Então, há um desgaste dos jogadores natural e de uma temporada muito mais enxuta, porque a Copa do Mundo ela acabou sendo no meio do ano. Então, assim, quem garante que se o Dorival continuasse, o Flamengo não poderia já ter ganho alguns dos títulos que disputou esse ano? Não tem como, eu não tenho como falar isso para vocês, nem vocês têm como falar isso para mim, porque ninguém aqui é adivinho, e aí entra no campo da subjetividade. Mas o critério é aquilo que eu falo na hora que a direção
do Flamengo fala à imprensa, a gente estava aqui criticando outro dia as falas lá do Diogo Lemos do Conselho de Futebol, que eles não colocam os critérios. Tanto os critérios de defesa, o Vitor Pereira tem todo o respaldo aqui da direção. Tá, quais são os critérios para vocês darem esse respaldo? Quais foram os critérios utilizados para poder o Vitor Pereira ser contratado, né, em detrimento do Dorival, que saiu campeão? Isso ninguém me explica. Isso ninguém explica para ninguém. Entendeu? E coisas que a gente não consegue entender. Até eles explicarem, né, de forma didática mesmo, de forma didática, ninguém consegue entender. O Igris Contrari, todo técnico que chega no Flamengo terá sempre um mês a menos de trabalho. Se o cara tira um dos 4, a torcida reclama. Se não tirar, a torcida reclama. O cara pegou os caras fora de forma e em indecisão. Cara, o Dorival pegou em 2 semanas, ele estava eliminando o Atlético Mineiro. Não teve isso. Não teve essa questão que você está falando. Entendeu? E, então, assim, eu acho que não cabe, entendeu? Essa justificativa. Druida RPG, Túlio, pelo menos um título ele ganharia, ele já tinha um time na mão e tem mais. Pedro e Gabigol jogando junto foi obra dele, sim. E vai lembrar, talvez tirando o Jorge Jesus, que chegou a experimentar o Pedro e Gabigol juntos ali no início de 2020, foi o único treinador que conseguiu encaixar os dois. Paulo Souza tentou, vários outros. O Renato falava que não dava para jogar. Domi também tinha receio de colocar os dois jogando juntos. Ceni, assim. Então, cara, tem que o Dorival tem que ser. Gente, o Dorival tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Entendeu? Não sei se as pessoas vão cair a ficha somente do tamanho dos feitos do Dorival no ano passado, somente com o tempo. Porque. Não consigo entender essa diminuição. Parece que o Flamengo aí entra naquela assim. Já se comprovou, porque havia uma justificativa assim: Jorge Jesus chegou aqui, aí botou o time para jogar. Não, mas, pô, olha o elenco do Flamengo. Qualquer treinador consegue fazer o elenco jogar. Aí a gente viu que não. Veio Domi, veio o Renato, veio o Ceni, vários jogadores que tiveram dificuldade. O Ceni ainda foi campeão com o Flamengo, não só campeão brasileiro, mas campeão da Supercopa do Brasil, campeão carioca, né? Aí de Domi, Renato, Paulo Souza, e agora a gente está com o Vitor Pereira. Mas aí pegam e diminuem um treinador que foi campeão e que não precisou de nada dessa questão aí de um mês e não sei o quê. O cara foi lá, encaixou a equipe em pouco tempo, botou o time para jogar. Pedro da Silva Gouveia, Zico, jogador maior ídolo da história do Flamengo. Alves, depois pede um caminhão de reforço em bate-pé falando de São Paulo. E sim, tem esse perfil, né? O Alisson falando aqui de questões lá de jogadores de fora, mas não está na nossa pauta, Alisson. Bom, o Galvão também falou, né? O Galvão criticou aí o esquema com 3 zagueiros adotado pelo Vitor Pereira e ele classificou como não está no DNA do Flamengo. Abrindo aspas aqui ao narrador, ele fala: ele é um bom técnico, mas ele faz algumas coisas e fica insistindo demais. Que no Corinthians, por exemplo, os jogadores não gostaram. Essa coisa de 3 zagueiros não está no DNA do Flamengo. 3 zagueiros, 2 volantes, não está no DNA do Flamengo. Então não adianta insistir. Essa questão eu vi, isso repercutiu muito ontem nas redes sociais, e tinha algumas pessoas falando assim: mas o Flamengo já foi campeão jogando com 3 zagueiros. Mas se a gente for lembrar, os principais títulos não foram com 3 zagueiros. Mundial de 81 foi com 3 zagueiros, Libertadores de 81, os títulos nos anos 80, né? Não foram com 3 zagueiros. 92, 3 zagueiros. 2009, brasileiro, 3 zagueiros. Não foi com 3 zagueiros. Eu concordo muito com o Galvão, né, na questão do DNA, isso não está no DNA, e se a gente for olhar até mesmo para a forma com que o Vitor Pereira vem armando a equipe, e você analisando a característica individual dos jogadores, ele não consegue sequer encaixar isso ali, tem que sempre que improvisar, né? Uma hora um lateral fechando de um lado, né, e o cara vira ala também, o próprio Varela, que não tem características ofensivas, né, é obrigado a fazer uma ala, né, obrigado a ter obrigações ofensivas, coisa que ele já demonstrou não ter, é um lateral muito mais defensivo, entendeu? Então, nem dentro das características dos jogadores, o Vitor Pereira consegue encaixar ali dentro do esquema que ele parece que se colocou obrigado, né, a fazer com que os atletas correspondam, entendeu? E assim foi com o Paulo Souza. O Paulo Souza armou o time do Flamengo como ele armava a Polônia, jogando com 3 zagueiros,
tendo um atacante lá que era o Lewandowski como referência e bola para ele. O Flamengo não joga assim. O Flamengo tem um jogo, é um time condutor, um time que propõe o jogo, que gosta de jogar com a bola no pé, não é uma equipe que joga só em velocidade, né? Que vai ficar ali querendo sair nos contra-ataques, entendeu? Então, assim, não está no DNA do Flamengo e não sei se isso vai dar certo. Yuri Reis comenta aqui sobre essa questão de 3 zagueiros. Acredito que seja uma ideia muito comum na escola portuguesa, porque o Bahia e outros times utilizam essa formação. Cara, eu vejo que não. O Jesus jogava assim no Flamengo? Ele é português. Não jogava assim. São alguns treinadores. Aí é uma questão pessoal do treinador. Todo treinador ele tem um esquema de preferência, né? Então, para mim, é até, vamos dizer, óbvio que ele possa chegar em qualquer equipe e, quando vai iniciar um trabalho e ele testar um esquema da sua preferência, ok? Apesar de que isso também é discutível, porque eu defendo aqui, e sempre falo do livro A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, que ele fala lá, o treinador tem que se adaptar às características do jogador. Então, se você olha para a característica do seu elenco e você vê que os jogadores não se encaixam, né, dentro da maneira com que você quer armar a sua equipe, você vai ter que procurar uma maneira de armar o jogo, de criar um padrão dentro das características dos jogadores. E não me parece que é o que faz o Vitor Pereira. Essa questão de que da escola portuguesa, gente, você pega essa coisa de querer dar ultimato. Ah, não, o cara é português, então na escola portuguesa o cara joga com 3 zagueiros. Se a gente for comparar o Domenech Torrent e o Jorge Jesus, eles são da mesma escola, Cruyff. E olha como é que o Cruyff armava as equipes dele. O Barcelona, que teve até Romário, né? Sendo que o Jorge Jesus ele tem uma maneira de desenvolver e colocar esse jogo em prática, e o Domi tem outra. Tem vertente, mas os caras vêm da mesma escola, que é a escola, né, cruyffiana, vamos colocar assim, entendeu? Então, essa coisa de generalizar, o cara é português, então o cara joga com 3 zagueiros porque é português. Não, é questão de preferência. É claro que de repente, onde o cara se formou, dentro da filosofia, dentro do que ele tem como referência, isso vai determinar muitas vezes o trabalho dele. E o próprio Guardiola, gente. O Guardiola é escola do Cruyff, total. Jogou com o cara no Barcelona, foi treinado por ele, adotou isso, né, tendo inclusive a seleção brasileira de Tele Santana, de 82, como referência, né? Então, assim essa questão de 3 zagueiros, na minha opinião, vai muito mais da preferência do treinador. E o que eu acho que o Vitor Pereira, que aí é o que o Galvão fala, bate cabeça, é de insistir em algo em que a gente está vendo que não está dando certo. Que não está dando certo. Por mais que ele tenha passado a utilizar após o Mundial, né? E aí a gente tem aqui ainda, não é a totalidade dos jogos de 2023. Mas eu pergunto para vocês, qual foi um jogo bom do Flamengo jogando nesse formato de 3 zagueiros, alas com o Vitor Pereira? 90 minutos. Não tem. Você tem lampejos de um bom primeiro tempo com o Fluminense, de um bom primeiro tempo com o Vasco, entendeu? E a gente vai viver de lampejos? Até quando? Complicado. Maior do Nordeste, Ceará, falando aqui, devolva meu Dorival. Ele fala que o Flamengo é o maior do Rio. Luiz Fernando fala que o Bandeira de Melo é padrinho dele. O Druida, em qualquer time brasileiro, desde a base, nunca nenhum jogador foi iniciado jogando com 3 zagueiros. Isso tem que saber. Para jogar assim, tem que ter jogadores acostumados a isso. Cara, qualquer esquema, você tem que treinar. Mas jogando com 3 zagueiros, e vamos lá, você está pegando uma equipe que tinha uma maneira de jogar. Você não está formando, tipo, vamos formar aqui, não tem nada no Flamengo. Não, o cara chega num time campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, com uma forma de jogar. Gente, você pega, a gente tem vários exemplos de grandes jogos do time do Dorival. Vélez, contra o Corinthians, que eu já citei aqui, Corinthians, Atlético Paranaense, né? Então, assim, jogos grandes, né? Jogos grandes de qualidade. Então,
Ele não encontrou que terra arrasada. Se ele estivesse formando o elenco, a gente está formando, então eu vou iniciar a temporada, vou fazer a pré-temporada partindo para jogar com 3 zagueiros, né, com alas e tal, vou treinar, vou pedir reforços em cima disso, seria uma outra coisa. Ele já encontrou uma base, entendeu? Que hoje, na minha opinião, até já foi destruída, né? Na minha opinião. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!